Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal, onde hoje vou apresentar a vocês um dos eventos mais controversos que ocorreram na Colômbia ontem ao meio-dia, horário local. É uma história sobre um jovem que se tornou um mártir, sacrificando-se para não ser um fardo para seus entes queridos e solicitou eutanásia devido à sua doença terminal. Hoje, nos reunimos para homenagear a vida de Javier Acosta, um indivíduo profundamente gentil e altruísta cujo amor e devoção tocaram todos ao seu redor. Embora seu tempo conosco tenha sido mais curto do que esperávamos, seu impacto foi profundo e duradouro. Desde jovem, Javier era conhecido por seu espírito gentil e gentileza inabalável. Ele era uma presença acolhedora, sempre pronto para dar uma mãozinha ou um ouvido atento. Seu amor por sua filha era especialmente profundo, ela era a luz de sua vida, e ele apreciava cada momento passado com ela. Diante de uma doença terminal, Javier tomou a corajosa decisão de buscar a eutanásia, priorizando o bem-estar de sua família em vez de seu próprio sofrimento. Este ato de altruísmo exemplifica o tipo de pessoa que ele era, um homem que sempre colocava os outros em primeiro lugar, mesmo diante de imensas dificuldades pessoais. Nos confortamos em saber que Javier agora está em paz, descansando no abraço amoroso de Deus. Enquanto lamentamos sua morte, que sua família e amigos encontrem consolo nas memórias de sua gentileza e no conhecimento de que ele não está mais sofrendo. Vamos celebrar a vida de Javier continuando a incorporar o amor e a compaixão que ele demonstrou a todos que o conheceram. Embora ele possa não estar mais conosco, seu espírito vive nos corações daqueles que ele tocou. Que você descanse em paz, querido Javier. A eutanásia, frequentemente denominada como morte por misericórdia, tem sido um assunto ético, legal e emocional significativo em todo o mundo. Na Colômbia, o caso de Javier Acosta trouxe esse tópico sensível à vanguarda da discussão pública. A eutanásia continua sendo um assunto complexo devido à interação entre os fatores culturais, religiosos e sociopolíticos profundamente arraigados, exclusivos de cada sociedade. A situação de Javier Acosta fornece uma perspectiva essencial sobre o tópico dentro do contexto do sistema legal da Colômbia, nuances culturais e valores sociais. Javier Acosta era um cidadão colombiano que buscou a eutanásia em meio a uma doença debilitante, com a intenção de acabar com seu sofrimento de uma maneira que ele considerasse digna. Seu caso é notável não apenas pelo sofrimento pessoal, mas também pela coragem que levou para navegar em uma legalidade ambígua e a busca por autonomia pessoal em um cenário de resistência sociopolítica. A Colômbia é um dos poucos países onde a eutanásia é legalmente permitida em circunstâncias específicas. O Tribunal Constitucional colombiano legalizou a eutanásia em 1997, tornando-se um país pioneiro na América Latina em relação a essa prática humana, mas controversa. Apesar dessa disposição legal, há condições estritas estabelecidas para governar a administração da eutanásia. Ela é permitida apenas para adultos que sofrem de condições terminais que causam imensa dor, com o consentimento explícito do paciente necessário. No entanto, apesar de sua legalização, a prática enfrenta vários obstáculos. O tecido social e religioso da Colômbia, onde o catolicismo desempenha um papel dominante, frequentemente cria resistência contra a eutanásia. Essa interação entre direitos legais e crenças sociais forma uma estrutura complexa para indivíduos como Javier Acosta que buscam a eutanásia. Javier Acosta foi diagnosticado com uma doença grave e degenerativa que deteriorou progressivamente sua qualidade de vida. Diante de imenso sofrimento e perda de autonomia, Acosta defendeu fervorosamente seu direito de morrer com dignidade. Sua aprovação exemplifica o tormento físico e emocional experimentado por pacientes lidando com doenças terminais que percebem a eutanásia como uma forma de alívio do sofrimento prolongado. A jornada de Acosta foi uma luta multifacetada, navegar pelo sistema médico, estipulações legais e suas crenças pessoais, tudo isso enquanto suportava os dolorosos sintomas terminais de sua doença. Obter as aprovações necessárias representou outro desafio significativo envolvendo avaliações psicológicas e conformidade processual, o que para muitos pacientes e famílias pode ser mais um fardo emocional. A reação social ao apelo de eutanásia de Javier Acosta foi mista, destacando as diversas perspectivas dentro da Colômbia. De um lado, os defensores da eutanásia argumentam que é uma resposta compassiva ao sofrimento insuportável e se alinha com a dignidade pessoal e os direitos de autonomia.
Eles percebem casos como o de Acosta como catalisadores para um discurso vital e progresso em direção a uma compreensão e aceitação mais abrangentes da eutanásia como uma escolha legítima para pacientes terminais. Por outro lado, a oposição não vem apenas de grupos religiosos, mas também de alguns profissionais médicos que questionam as ramificações éticas de auxiliar no processo de acabar com uma vida. Muitos temem o potencial de abuso ou coerção em grupos de pacientes vulneráveis, o que reflete preocupações globais mais amplas sobre a legislação da eutanásia. Culturalmente, a Colômbia é uma nação rica em tradições profundamente influenciadas por valores católicos que tradicionalmente se opõem à eutanásia. A Igreja Católica, uma autoridade moral significativa na Colômbia, ensina que a vida é sagrada e somente Deus tem a soberania para tirá-la. Esse ponto de vista cultural contribui para o dilema social que indivíduos e famílias enfrentam ao considerar a eutanásia. Eticamente, a eutanásia levanta questões sobre as obrigações morais dos médicos, a santidade da vida e as nuances do sofrimento e da morte. Ela desafia os princípios médicos tradicionais centrados na preservação da vida e introduz a responsabilidade assustadora de potencialmente acabar com ela como um ato de misericórdia. O caso de Javier Acosta agiu como um espelho refletindo as atitudes sociais mais amplas em relação à morte, à dignidade e ao significado do tratamento humano no fim da vida. Ele provocou discussões nacionais significativas, obrigando tanto os formuladores de políticas quanto os cidadãos comuns a confrontar as realidades e as dimensões éticas da eutanásia. Sua situação acentuou as lacunas entre os estatutos legais e a acessibilidade prática à eutanásia, enfatizando a necessidade de diretrizes mais claras e comunicação compassiva entre os profissionais de saúde e os pacientes. À medida que as atitudes sociais evoluem, o caso de Acosta continua a servir como um ponto de referência crucial para o discurso futuro sobre direitos humanos no cuidado no fim da vida na Colômbia e globalmente. O caso de Javier Acosta pode ser visto como um momento marcante na jornada da Colômbia em direção ao equilíbrio entre direitos legais, sensibilidades culturais e responsabilidades éticas relativas à eutanásia. Ele ressalta a dinâmica intrincada envolvida em discussões sobre vida, morte e dignidade, apontando para a necessidade de diálogo contínuo e introspecção social. À medida que a Colômbia progride, as lições aprendidas com a história de Acosta permanecerão integrais para moldar políticas mais humanas e uma compreensão empática do sofrimento individual. Assim, a conversa sobre sua escolha se estende além de sua jornada pessoal, influenciando a narrativa em evolução da Colômbia sobre a vida e o direito diferenciado a uma morte digna. Muito obrigado por assistir, e se você gostou ou achou este vídeo interessante e informativo, escreva quaisquer comentários ou perguntas abaixo, clique em curtir e inscreva-se em nosso canal, onde você sempre encontrará uma variedade de vídeos emocionantes e informativos que visam não apenas expandir seu conhecimento, mas também ajudá-lo a ser mais feliz e bem-sucedido em sua vida.